Olá, meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a santa, gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. É com muito prazer e alegria que estamos aqui mais uma vez para juntos estudarmos a lição de número 6, a lição que tem como título O Ministério de Apóstolo, lição que faz parte desse conjunto de lições que estão sendo estudadas no segundo trimestre de 2021, lições que têm como assunto dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Nas lições anteriores já estudamos sobre os dons espirituais e agora falaremos sobre os dons ministeriais, começando com o ministério de apóstolo. Nós estamos muito alegres pela repercussão das nossas lições, por você que está aí nos assistindo mais uma vez e você que está nos conhecendo hoje, eu quero te fazer um pedido. Faça a sua inscrição no nosso canal, ative o sininho para que você receba as notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário, meu querido professor e aluno que nos assiste, porque isto faz com que o nosso vídeo seja visto por outras pessoas e assim esse conteúdo maravilhoso se estende para pessoas que também labutam no ensino na escola bíblica dominical das suas respectivas igrejas. Assim, eu quero iniciar logo esta aula, mas antes nós queremos fazer uma breve oração ao nosso Deus, agradecendo-o por ter nos dado mais este privilégio maravilhoso de estarmos aqui e também pedindo que nos inspire naquilo que iremos falar e que você possa ter uma boa recepção também quando assistir este vídeo. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós te agradecemos pela oportunidade maravilhosa que o Senhor tem nos dado de mais uma vez estarmos aqui, Senhor, para transmitir esta lição para os teus filhos. Que o teu Espírito nos conduza naquilo que iremos falar e que os teus filhos possam receber de bom grado a palavra. Assim nós oramos a ti, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá, meus irmãos, nós trouxemos para vocês nessa oportunidade esta tela, que é a reunião de todos os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, aqui representada, é claro, com o Senhor Jesus Cristo no centro desta mesa, para falarmos sobre o ministério de apóstolo. Lembramos desta cena maravilhosa da ceia feita com os apóstolos, a última ceia do nosso amado Salvador Jesus Cristo quando esteve aqui na terra. Vamos então ao nosso texto áureo, que diz o seguinte, Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. Repetindo, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo de número 11. Prosseguindo, vamos à nossa verdade prática. O dom do apostolado foi concedido por Deus à igreja com o propósito de expandir o evangelho de Cristo. Então, já na verdade prática, nós aprendemos algumas coisas aqui importantes, né? Algumas coisas importantes podemos ver aqui nessa verdade prática. Primeiro, que o dom do apostolado tem um propósito, que é a expansão do evangelho de Cristo. Isso vai ficar claro quando nós começarmos a entender o significado da palavra apóstolo e o que de fato os apóstolos empreenderam durante a sua jornada aqui na terra e o que seria hoje o ministério apostólico nos nossos dias. É importante nós terminarmos essa lição com esta visão. Vamos prosseguir e ver o que temos na nossa leitura bíblica em classe. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4, versículo 7 ao versículo 16. Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 7 a 16, que diz o seguinte: Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir
todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Prosseguindo, vamos ao objetivo geral da nossa lição: mostrar a importância do ministério apostólico no Novo Testamento. Vamos então aos objetivos específicos. Primeiro, investigar biblicamente o colégio apostólico. Segundo, retratar o ministério apostólico de Paulo. Vamos fazer aqui um breve resumo da trajetória maravilhosa deste apóstolo tão conhecido e tão falado, porque ele tem a sua história registrada nos livros sagrados e os seus escritos são para nós um grande legado de doutrina. Por isso é importante frisar a importância do apóstolo Paulo para a igreja cristã. Por último, terceiro e último objetivo específico, avaliar a apostolicidade atual. É responder aquela pergunta: temos apóstolos em nossos dias? Isso vamos responder no final desta lição. Vamos lá. Indo para a nossa introdução, meus amados irmãos, nós vamos trazer para vocês aqui um acréscimo, porque nós entendemos que, como estamos começando a falar nesta lição sobre os dons ministeriais, achamos importante também fazer desta lição uma lição introdutória para as outras lições. Como não temos uma lição específica introdutória sobre dons ministeriais, nós daremos nessa introdução uma visão geral dos ministérios e assim depois entraremos na lição que é a lição de hoje propriamente dita, que é o ministério de apóstolo. Mas vamos começar com um trecho da nossa revista que diz o seguinte: a partir da lição desta semana, estudaremos os dons ministeriais distribuídos por Deus à sua igreja, objetivando desenvolver o caráter cristão da comunidade dos santos, tornando-o semelhante ao de Cristo. De acordo com as epístolas aos Efésios e aos Coríntios, são 5 os dons ministeriais concedidos por Deus à igreja. Quais são estes dons? Primeiro, apóstolos. Segundo, profetas. Terceiro, evangelistas. Quarto, pastores. E quinto, doutores. E a partir daí, irmãos, eu queria mostrar algo para os irmãos. Primeiro, eu quero apresentar esses dois textos. Um que nós já lemos, que é Efésios capítulo 4, versículo 11, e vamos repetir aqui: ele mesmo deu uns para, e aí nós destacamos, apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Esse texto é bem conhecido, nós já lemos aqui no nosso texto áudio. Agora, o outro texto que é citado na nossa revista é este, 1 Coríntios capítulo 12, eu vou ler do versículo 28 ao versículo 30, que diz assim: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos?
São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Esse é o texto citado na nossa revista de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28 a 30, onde nós temos aqui alguns dons citados. Eu gostaria de chamar a atenção do querido estudante, professor e aluno que está nos assistindo agora para a tela seguinte. O que nós fizemos? Nós pegamos esse texto sagrado e anotamos, ou melhor, destacamos os dons presentes neste versículo. Note que nós tarjamos de azul clarinho os dons que são dons ministeriais. E nós temos aí citado 2 vezes apóstolos, 2 vezes citado profetas e 2 vezes citado doutores. Porém, ao observar e analisar esse texto, nós vemos que esse texto ele traz uma mescla de dons ministeriais, de dons espirituais e dons de serviço. Olha o que está tarjado em amarelo: milagres, dons de curar, variedades de línguas. Depois nós temos operadores de milagres, dom de curar, falam todas diversas línguas, interpretam. Ou seja, quando nós olhamos esse texto e analisamos, nós vemos neste mesmo texto dons ministeriais, dons espirituais e, note, tarjado em verde, estão 2 dons de serviço. Por isso, nós entendemos que Paulo aqui não estava fazendo uma listagem diferente, mas ele estava mostrando vários dons que estavam em evidência naquele momento e que deveriam ser todos considerados importantes, indiferente da classificação que fazemos hoje. Porque hoje, ao estudar os dons espirituais, nós fazemos esta distinção, esta categorização. Mas Paulo, nesse texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28 a 30, ele coloca nesse mesmo texto dons que nós chamamos de ministeriais, dons que nós chamamos de espirituais e dons que nós chamamos de dons de serviço. Ou seja, por isso nós fazemos questão de assinalar aqui e mostrar para você que aqui nós não temos uma relação de dons, mas aqui nós temos dons citados quase que aleatoriamente, porque você percebe que aí Paulo não citou 2 dos dons que são considerados dons ministeriais, aí são citados apenas apóstolos, profetas e doutores. Nós não vemos a citação nem de pastores e nem de evangelistas. Por exemplo, nós vemos aí poucos dons citados, dons espirituais, dom de curar, milagres, variedade de línguas e interpretação. E os demais não foram citados. Será que Paulo estava fazendo alguma separação? Não, nada disso. Apenas ele estava mostrando que na igreja todos esses dons devem se evidenciar, indiferente da classificação que damos hoje para estes dons. Esse texto é muito importante, mas o que a nossa revista quis mostrar é que, olhando esse texto sagrado, Efésios 4:11, e olhando esse texto sagrado de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, nós chegamos à conclusão que 5 são os dons considerados por nós ministeriais. E aí eu chamo a atenção dos irmãos para o seguinte, algo que a gente vai aprendendo quando vamos analisando. Os ministérios e o compromisso com a palavra. Quando olhamos os ministérios e o compromisso que eles têm com a palavra, nós podemos assim dividir. O apóstolo é aquele que estabelece a palavra. Nós aprendemos que nós devemos estar firmados na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos tiveram uma função espetacular, podemos dizer assim, que era estabelecer a doutrina, que era mostrar para os novos irmãos que estavam chegando o que o Senhor Jesus Cristo tinha lhes transmitido como doutrina, como ensino, e o que eles deveriam seguir. E nós, irmãos, por isso que a palavra de Deus nos diz, nós devemos estar firmados na doutrina dos apóstolos. Então, cabe ao apóstolo estabelecer a palavra, cabe ao profeta apontar a palavra, cabe ao evangelista apresentar a palavra para aquele que não a conhece. Cabe ao pastor
aplicar a palavra. É ele quem aplica a palavra, é ele quem orienta, quem corrige. Cabe ao doutor ou ao mestre explicar a palavra. Ou seja, este quadro, esta tela, mostra para nós que todos no ministério têm um compromisso com a palavra. A palavra de Deus, ela deve ser estabelecida, ela deve ser firmada, ela deve ser apontada por aqueles que são os profetas de Deus e mostrar o caminho certo a seguir e corrigir quando for necessário. O evangelista vai apresentar a palavra para aquele que não conhece, vai mostrar para aquele que não tem nenhum conhecimento do evangelho a necessidade de se converter e vai atrair pessoas para o evangelho. O pastor pega essa pessoa que foi atraída para o evangelho e aplica a palavra e vai admoestando, corrigindo, orientando. E o ensinador ou doutor, ele explica, ele traduz aquilo que da palavra de Deus pode se tornar um pouco embaraçoso para um ou para outro. Então ele tem essa função de ensinar e de explicar a palavra. Há uma outra ilustração muito interessante sobre o papel do ministério, que é olharmos como o ministério como um trabalho em conjunto para a edificação da casa de Deus, do edifício de Deus, chamado Igreja do Senhor. Preste atenção nesta tela, que essa é uma ilustração bem interessante. Nós temos aqui o quê? O ministério apostólico. Ele lê a planta e mantém o padrão. Ou seja, é aquele ministério que olha, examina e diz, olha, é assim que deve ser feito. Assim deve ser estabelecida a doutrina. Assim deve ser seguido os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. É o apóstolo que lê a planta e mantém o padrão. O profeta é aquele que incentiva e encoraja os construtores. É aquele que está sempre exortando, sempre animando, sempre incentivando e dizendo, vamos trabalhar, o Senhor está conosco, trazendo uma palavra vinda de Deus para animar, para fortalecer aqueles que são os construtores do edifício chamado Casa de Deus. O evangelista é aquele que vai buscar as pedras. Ele busca as pedras, ele vai ao encontro daqueles que estão sem Deus, sem paz e sem salvação e traz para o convívio da igreja. Quando chega na casa do Senhor, essas pedras são entregues nas mãos dos ensinadores, aqueles que vão trabalhar as pedras, que vai lapidar as pedras, que vai tirar as arestas, vai fazer o trabalho que nós chamamos de discipulado. Essas pedras trabalhadas, elas irão para as mãos do pastor, que vai encaixar as pedras, vai colocar cada pessoa no seu devido lugar e vai orientar e vai doutrinar, vai ajustar para que possa fazer parte agora do edifício de Deus. E embaixo nós temos nesse quadro o seguinte, cada crente são o quê? São os construtores e também as pedras vivas. E o Espírito Santo, o que ele faz? O Espírito Santo, ele é o empreiteiro que fornece ferramentas, que são os dons espirituais, capacitando-nos para exercer essas funções, capacitando-nos para trabalhar em qualquer uma dessas áreas. Eu estou falando isso aqui, irmãos, eu sei que você que está me ouvindo deve estar pensando assim, pastor, eu me encaixo nessa função, eu me enquadro nessa função, e isso é muito bom, porque quando nós nos encaixamos em uma função ministerial, é sinal que nós encontramos o nosso chamado, é sinal que nós encontramos qual é a nossa missão, é sinal que nós encontramos o que devemos fazer na obra do Senhor. Como ensinador, eu digo a você, sinto-me muito bem com o trabalho do ensino, trabalhando as pedras, lapidando, trabalhando as vidas, preparando pessoas e preparando obreiros para a obra do Senhor, para que sejam entregues nas mãos do pastor e ele possa, assim, encaixar as pedras no seu devido lugar. Esta é uma visão muito interessante a respeito dos dons ministeriais. Eu quis trazer para você aqui como um acréscimo para esta aula e também como uma introdução daquilo que nós vamos aprender a partir da aula deste domingo. Há uma ilustração muito interessante também, que é a ilustração da mão. Na verdade, os ministérios são a mão de Deus operando na igreja, através do apóstolo, através do profeta, através do evangelista, através do pastor e através do mestre. A mão de Deus operando na igreja
é o ministério, ou são os ministérios em evidência. Daí nós vemos a importância da coordenação, daí nós vemos a importância de cada um ocupar o seu devido espaço, daí nós vemos a importância do apóstolo cumprir o seu papel como comissionado, como o enviado, como vamos ver daqui a pouquinho. O profeta cumpriu o seu papel sempre alertando, exortando, buscando de Deus a palavra que vai animar, despertar, corrigir também aqueles que estão à sua volta. O evangelista também exercendo o seu devido papel, buscando almas. O pastor cuidando dessas almas e o mestre ensinando essas pessoas como formar o caráter cristão e se tornar um instrumento vivo nas mãos de Deus e cooperar para o crescimento do corpo de Cristo, que é a igreja. Voltamos então para a parte final da nossa introdução, que diz o seguinte: veremos o quanto esses ministérios são necessários à vida da igreja local para cumprir a missão ordenada pelo Senhor ante o mundo e, simultaneamente, crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como diz em 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, mostrando a sequência de Efésios 4:11, iniciaremos o estudo pelo dom ministerial de apóstolo. Então nós vamos começar falando sobre o ministério de apóstolo. Vamos lá? Primeiro tópico, primeiro item, fala o seguinte: o termo apóstolo. Afinal de contas, o que é um apóstolo? Ou o que significa esta palavra e como este termo pode ser aplicado em nossos dias? Vamos iniciar vendo o seguinte: o termo apóstolos origina-se do verbo que significa enviar, remeter. Assim, o apóstolo significa aquele que é enviado, mensageiro, oficialmente comissionado por Cristo. E eu acrescento essas duas palavras: é um delegado ou um embaixador. Ou seja, quem é o apóstolo? O apóstolo é o enviado. Por isso que a Bíblia, em Hebreus capítulo 13, versículo 11, diz que o próprio Senhor Jesus Cristo é apóstolo, porque ele foi enviado por Deus, ele foi comissionado por Deus, ele foi o mensageiro de Deus para nos trazer as boas novas de salvação. Ao longo do Novo Testamento, o verdadeiro apóstolo é enviado por Cristo igualmente como o Filho foi enviado pelo Pai, com a missão de salvar o pecador com autoridade, com poder, com graça e, acima de tudo, irmãos, com amor. O verdadeiro apostolado baseia-se na pessoa e obra de Jesus, o apóstolo por excelência. Prosseguindo, indo para o segundo item do primeiro tópico, o colégio apostólico. O que é o colégio apostólico? Vamos lá. O Salvador os separou e nomeou. Não eram homens perfeitos, mas foram vocacionados a levar a mensagem do Evangelho a todo o mundo. Quem era ou quem fazia parte do colégio apostólico? Estamos nos referindo aos discípulos que foram escolhidos pelo Senhor Jesus Cristo e que, após a sua ascensão, ou seja, após a ascensão do Senhor Jesus Cristo, eles foram considerados apóstolos do Senhor, ou seja, passaram 3 anos e meio como discípulos, como aprendizes, 3 anos e meio junto com o Senhor Jesus Cristo, e foi o próprio Senhor quem os separou, foi o próprio Senhor quem os nomeou. A Bíblia Sagrada nos mostra isso quando lemos o Evangelho de Mateus, no capítulo 10, no versículo 1, diz assim: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. E vem aqui os nomes deles citados:
em Mateus, no capítulo 10, versículo 2. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu. Simão, cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em casa de samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, e de graça dai. Não possuais ouro nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes pelo caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o obreiro do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos ali até que vos retireis. E assim prossegue o texto sagrado, texto maravilhoso, que mostra a convocação, a chamada dos 12 apóstolos do Senhor Jesus Cristo, que então fizeram parte do colégio apostólico, do chamado colégio apostólico. Eles foram habilitados a exercer o ministério quando do estabelecimento da igreja. Os 12 apóstolos constituíram, os 12 apóstolos constituíram a base ministerial para o desenvolvimento e a expansão da igreja no mundo. Mas, preste atenção nisso, irmãos, antes, como nos mostra a palavra de Deus, receberam o batismo com o Espírito Santo. Os apóstolos receberam 3 anos e meio de instrução. Porém, em Lucas capítulo 24, versículo 49, foi-lhes dito o seguinte: ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E em Atos 1, 8, diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Então, eles precisavam, apesar de ter passado por aquele momento de treinamento, de instrução, eles precisavam do poder do Espírito Santo para exercerem a sua missão apostólica, para exercer o seu ministério apostólico. Indo para o terceiro item do primeiro tópico, a singularidade dos 12. Amados irmãos, precisamos destacar isso aqui e vamos reforçar isso no final da nossa aula. Eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor. Os 12 têm uma posição singular, ou seja, não há na história pessoas que podem se assemelhar aos apóstolos. Algumas igrejas, não quero citar seus nomes por causa da ética, que chegam a ter nos seus quadros 12 apóstolos, tentando fazer o mesmo que o Senhor Jesus Cristo fez e achando que estes 12 apóstolos que eles, como igreja hoje, constituem, são substitutos dos 12 apóstolos que o próprio Senhor Jesus Cristo escolheu, chamou, separou, preparou para exercerem o seu ministério. Não. Estes têm uma singularidade, os 12. Primeiro, nós já falamos aqui, eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor. O texto que está ali nós já lemos, Mateus capítulo 10, versículo 1. Segundo, andaram com Jesus durante todo o seu ministério. Meus amados irmãos, andar com Jesus era ver milagres todos os dias. Andar com Jesus era participar de milagres. Andar com Jesus era, em alguma ocasião, ser participante daquilo que o Senhor realizava, como, por exemplo, Pedro, que chegou a andar por cima da água. Então, esses apóstolos viveram momentos maravilhosos com o Senhor Jesus. Eles tiveram um aprendizado no dia a dia,
pela manhã, à tarde, à noite, vendo Jesus multiplicar pães, vendo Jesus curar leprosos, vendo Jesus ressuscitar pessoas que haviam morrido. Pelo texto sagrado, nós aprendemos que Jesus ressuscitou 3 pessoas durante o seu ministério. A filha de Jairo, o filho da viúva da cidade de Naim e Lázaro, que estava morto há 4 dias. Então, estes apóstolos andaram com Jesus, conviveram com Jesus e, por último, receberam autoridade direta, autoridade do Senhor. Eles foram revestidos de autoridade de Deus para expulsar os demônios, curar os enfermos e pregar o evangelho à humanidade. Ou seja, eles receberam a autoridade direta do Senhor. Eu ia deixar isso para o final, mas já quero adiantar aos irmãos que estão nos ouvindo. Nós temos visto alguns que estão se autodenominando apóstolos, mas a pergunta é: recebeu a autoridade de quem? Porque estes apóstolos receberam a autoridade direta do Senhor. Só pode dar poder e autoridade, só pode delegar um grau ao outro aquele que estiver com um grau acima. Isso acontece nas universidades. Então, quem foi que deu a estes homens que se dizem apóstolos a autoridade de apóstolo? Irmãos, isso é algo que nós devemos refletir. Os apóstolos receberam a autoridade direta do Senhor que os enviou, que lhes comissionou e disse para eles: ide por todo mundo pregar o meu evangelho a toda criatura. Nós vamos ver que durante um tempo houve outros apóstolos, mas igual os 12 não houve. Prosseguindo, vamos olhar algo interessante. Não está na nossa lição, mas eu gostaria de mostrar para você como morreram os 12 apóstolos e também Matias. Porque muitos querem ser chamados apóstolos, mas será que nós queremos pagar o preço como esses homens pagaram? Esses homens tiveram uma vida muito difícil, porque naquele tempo não era fácil defender a fé cristã. E eles, pela convivência que tiveram com o Senhor, eles puderam resistir a momentos difíceis de perseguição e até de morte, e mortes cruéis. Eu vou ler para você, e você pode printar esta tela depois e observar. É claro que esta pesquisa que fizemos, ela sempre coloca algumas dúvidas, porque isso é baseado em tradições e alguns relatos diferentes. Nós fizemos o possível para reunir aqui algumas tradições ou a ideia de algumas tradições diferentes da vida ou de como morreram estes nossos apóstolos, os 12 apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Primeiro, André. André foi crucificado numa cruz em forma de X. Por isso, o símbolo religioso conhecido como Cruz de Santo André é conhecido até hoje. Bartolomeu ou Natanael, diz a tradição que ele serviu como missionário na Índia e que foi crucificado de cabeça para baixo. Outros dizem que foi amarrado num saco e lançado vivo no mar. Outros dizem que foi esfolado vivo. De qualquer forma, essas mortes foram mortes cruéis para um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Tiago, filho de Alfeu, não há informação concreta sobre sua vida, ministério posterior e morte. Dizem alguns que foi lançado do pináculo do templo e apedrejado até morrer. Tiago, filho de Zebedeu, foi o primeiro dos 12 a sofrer a morte de mártir. Por volta do ano 44 depois de Cristo, isso está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 2. Ele foi executado ao fio da espada. João foi exilado na ilha de Patmos e acredita-se que ele viveu até a idade avançada e seu corpo foi devolvido a Éfeso para sepultamento. Dois apóstolos, acredita-se que João foi o único que teve morte natural. Judas Tadeu, ou Lebeu, segundo o texto sagrado, diz uma tradição que foi assassinado por mágicos na cidade de Suanir, na Pérsia. Foi morto a pauladas e pedradas. Outros dizem que foi cravado de flechas. Judas Iscariote, você sabe o que aconteceu, está registrado na palavra do Senhor. Procurou devolver o dinheiro aos captores de Jesus e enforcou-se.
está registrado em Mateus capítulo 27, versículo 5. Mateus, alguns dizem que foi martirizado na cidade de Nadabá em 60 depois de Cristo. Para outros, foi morto à espada na Etiópia. Filipe, uns afirmam que foi crucificado, outros que foi enforcado. Simão Pedro, crucificado de cabeça para baixo em 67 depois de Cristo, negou-se a morrer como o seu amado Senhor Jesus Cristo. Diz a tradição que quando o crucificaram, ele disse: eu não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor. Então ele foi crucificado de cabeça para baixo. Simão Zelote, por ordem de Trajano, foi martirizado. Tomé tornou-se missionário na Índia. Afirma-se que ele foi martirizado, atravessado por uma lança. E por último, Matias foi apedrejado e decapitado. Eu trouxe para os irmãos esses relatos. É claro que aqui apresentamos várias versões, várias conclusões que se tiram através das tradições, mas o mais importante é mostrar como estes homens morreram. Morreram em prol da fé, morreram defendendo a fé cristã e com morte cruenta. Será que os nossos apóstolos dos nossos dias estão preparados para encararem desafios como os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, os 12, enfrentaram e morreram de forma tão cruenta, tão sofrida, como nós vemos aqui nesses relatos, 12 mais Matias, que foi escolhido para substituir Judas Iscariote? É uma reflexão para os nossos dias. Vamos ao tópico número 2 da nossa lição, que fala sobre o apóstolo Paulo. É claro que nós não temos aqui tempo suficiente para falar de toda a trajetória deste homem de Deus que se tornou uma referência para a igreja cristã, um homem que foi importantíssimo na construção da doutrina bíblica do Novo Testamento. Vamos então falar dos tópicos, tentando trazer para vocês uma visão a respeito deste que não estava entre os 12, que não foi escolhido para substituir Matias, mas que se tornou uma referência, um apóstolo que até hoje tem a sua grande função na construção da história bíblica e da história da igreja. Primeiro item fala sobre Saulo e sua conversão. Saulo foi um judeu de cidadania romana, educado aos pés de Gamaliel, e também um importante mestre do judaísmo. Nós vamos ler depois esse texto, mas eu quero ler esses tópicos primeiro e vamos então depois para a palavra do Senhor. Ele era intelectual, fariseu e foi perseguidor dos cristãos. Entretanto, a caminho de Damasco, Saulo teve uma experiência com o Cristo ressurreto, que está em Atos capítulo 9, versículo 1 a 22. De perseguidor passou a perseguido. De Saulo, o fariseu, passou a ser Paulo, o apóstolo dos gentios. E eu queria usar as palavras do próprio apóstolo Paulo para falar dessa transformação que aconteceu na sua vida. Em Atos Apóstolos, capítulo 22, Atos 22, capítulo 22, versículo 3 em diante, diz assim: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zelador de Deus, como todos vós hoje sois, e persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto varões como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos. E, recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer maniatados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Olha a intenção de Saulo quando foi para ao encontro ou buscar irmãos que estavam pregando o evangelho, que estavam disseminando a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Continuando aqui, versículo 6. Ora, aconteceu que, indo já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu e caí por terra. E ouvi uma voz que me dizia:
Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi, quem és, Senhor? E disse-me, eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu, Senhor, que farei? E o Senhor me disse, levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. E como eu não via, por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me, Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora ouvi. E ele disse, o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Versículo 16, e agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Que relato maravilhoso do próprio apóstolo Paulo falando da sua experiência. E em Atos capítulo 9, versículo 1 a 22, que é o outro texto que está na nossa lição, nos fala deste momento maravilhoso que foi relatado por Saulo, mas eu destaco para os queridos irmãos o seguinte, o que está a partir do versículo 19, diz o seguinte, e tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. E todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Aleluia! Então, de perseguidor, este servo que servia à lei, agora se tornou um servo de Cristo. Item número 2 do segundo tópico. Um homem preparado para servir. Olha, irmãos, quando chega aqui neste capítulo, nós queremos ler o que está tarjado em verdinho, porque o que nós temos aqui? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15 e 16. Quando Ananias foi enviado até Saulo, olha o que diz a palavra do Senhor. Disse Ananias assim ao Senhor, Senhor, versículo 13 primeiro, Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, pois, o Senhor, palavra do Senhor para Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então o apóstolo Paulo foi um homem separado para servir. É o título desse segundo item. Um homem preparado para servir. Olha, irmãos, que interessante. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos por Paulo. Vamos lá? Para você que talvez tenha dúvida, eu vou ler os livros que o apóstolo Paulo escreveu. A carta aos Romanos, as duas cartas escritas aos Coríntios, a carta às igrejas da Galácia, ou a carta aos Gálatas, a carta aos Efésios, aos irmãos da cidade de Éfeso, a carta aos Filipenses, aos irmãos da cidade de Filipo,
a carta aos Colossenses, aos irmãos da cidade de Colossos, a primeira e segunda carta aos Tessalonicenses, aos irmãos da cidade em Tessalônica, a primeira e segunda carta escrita a Timóteo, a carta escrita a Tito e a carta a Filemão. Estas cartas foram escritas pelo apóstolo Paulo. Veja, os irmãos, que nós temos 27 livros no Novo Testamento e 13, quase a metade. Aliás, se fosse 14, seria mais da metade, porque 27 é um número ímpar. Então podemos considerar que quase a metade do texto sagrado do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo. Vamos para o próximo item. Mas, para além da intelectualidade teológica, o apóstolo dos gentios levou uma vida de sofrimento por causa da pregação do Cristo ressurreto. Isso foi dito aqui em Atos capítulo 9, versículo 15 e 16, que nós já lemos. Eis a declaração apostólica que denota tal verdade. Olha o que ele disse no final da sua trajetória. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo foi um combatente. Paulo foi um lutador. Não temos tempo aqui para falar muito sobre sua trajetória, sobre o seu sofrimento, mas eu gostaria de destacar para você o que nós temos em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 24 em diante, nós temos o seguinte: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e em sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Eu deixo esse texto para você, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 24 ao versículo 27, para mostrar o quanto realmente este homem sofreu em função do evangelho, o quanto este homem sofreu por causa da pregação do evangelho. Olha, irmão, que exemplo de apóstolo sofredor e que serviu tanto à igreja e nos deixou um maravilhoso legado. O terceiro item do segundo tópico fala que ele, mesmo assim, com todas as revelações, com toda a capacitação que tinha, ele se considerava o menor dos apóstolos. O apóstolo Paulo não pertencia ao colégio dos 12. Ele não andou com Jesus em seu ministério terreno, nem preenchia os requisitos para substituir Judas Iscariotes. Se nós observarmos na palavra do Senhor, em Atos, capítulo 1, versículo 22, nós vemos que a exigência era que seria escolhido aquele que estivessem com os demais desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. Ou seja, alguém que estivesse desde o batismo de João até a ascensão de Jesus teria testemunhado o quê? Os milagres de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, seria então uma testemunha viva do que foi o ministério do Senhor Jesus Cristo. Não é em vão que estes homens, eles entregaram as suas vidas em prol do evangelho, porque eles sabiam de fato quem era Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eles sabiam de fato que Jesus Cristo era Deus, e eles deram testemunho com as suas próprias vidas acerca do evangelho. Continuando, considerava-se um abortivo, como que nascido fora do tempo, o menor de todos. Isso está no texto sagrado. Entretanto, o Senhor se revelou a ele ressurreto e ensinou-lhe todas as coisas. Mais ainda, o apóstolo recebeu o evangelho diretamente do Senhor. Embora o colégio apostólico tenha reconhecido o apostolado paulino, as igrejas plantadas por ele eram o selo do seu ministério apostólico, a marca
do seu chamado, do seu apostolado, ficou por onde ele passou, construindo ministérios, estabelecendo igrejas, separando obreiros, organizando ali nas cidades quem deveria liderar, como Timóteo, como ele fez com Tito e outros seus cooperadores que foram trabalhados por Paulo e colocados na direção de várias igrejas. A revista não traz, mas eu deixei para você aqui as suas viagens missionárias. A primeira viagem está registrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 13 e 14. A segunda viagem está registrada em Atos, capítulo 15, versículo 36, até o capítulo 18, versículo 22. A terceira viagem está em Atos, capítulo 18, versículo 23, até o capítulo 20, versículo 38. E a viagem a Roma está em Atos, capítulo 23, versículo 31 a 33, até Atos, capítulo 27 e Atos, capítulo 28, versículo 31. Nós vemos aqui, nestes textos sagrados, as viagens que ele empreendeu por um chamado, porque ele foi um comissionado, porque ele foi um verdadeiro apóstolo do Senhor Jesus Cristo, ou seja, alguém que foi enviado com autoridade, com poder, para realizar milagres, para transformar cidades, para transformar vidas através da mensagem do Evangelho. Indo para o nosso último tópico, apostolicidade atual. A pergunta é, ainda há apóstolos? Será, irmãos, que nós temos apóstolos em nossos dias? Vamos ver o que o nosso comentarista nos traz e vamos fazer o nosso comentário se acharmos necessário. No sentido estrito do termo, e de acordo com a sua singularidade, apóstolos como os 12 não existem mais, ou não mais existem. A palavra de Deus diz que durante o milênio, os 12 se assentarão sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ou seja, o grande privilégio que terão estes homens que foram escolhidos pelo Senhor Jesus Cristo. Então, repetindo, apóstolos como os 12 não mais existem. Mas vamos ver mais um pouco e vamos explicar no final. Os seus nomes também estarão registrados nos 12 fundamentos da Cidade Santa, como está escrito em Apocalipse, capítulo 21, versículo 12 a 14. Logo, o colégio apostólico foi formado por um grupo limitado de discípulos, não havendo, portanto, uma sucessão apostólica. Meus amados irmãos, não temos apóstolos como os 12. Não temos. Pode alguém se autodenominar apóstolo, mas não temos. Porém, vamos observar o que diz a palavra do Senhor? Item número 2 do terceiro tópico. Apóstolo fora dos 12. Apóstolos fora dos 12. A carta aos Efésios apresenta a vigência do dom ministerial de apóstolo. Deus deu à igreja o dom apostólico, ou seja, o ministério apostólico. O teólogo Stanley Orton informa-nos que o Novo Testamento indica que havia outros apóstolos que também haviam sido dados como dons à igreja. Entre estes se acham quem? Paulo e Barnabé. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 4 e principalmente o versículo 14, nós vemos o seguinte. Vou ler o versículo 14 apenas. Diz assim: ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram os seus vestidos e saltaram para o meio da multidão, clamando. Ou seja, o texto sagrado chama Paulo e Barnabé de apóstolos. Romanos, capítulo 16, versículo 7. Nós vamos ler esse texto para você. Diz assim a palavra do Senhor: saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos. Ora, se eles se distinguiram entre os apóstolos, sinal que haviam outros apóstolos naquela época. Havia outros apóstolos naquela época. Distinguiram-se entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Ou seja, ao longo do Novo Testamento,
E no primeiro século da igreja, o termo apóstolo recebeu um significado mais amplo de um dom ministerial distribuído à igreja local. Então, a princípio, apóstolo era apenas quem estivesse junto com o Senhor Jesus Cristo, ou os apóstolos seriam apenas os 12. Mas nós temos base bíblica para dizer que após estes 12, houve homens separados por Deus que desenvolveram ministério apostólico. Está citado aqui na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, em Romanos, que estes também são chamados de apóstolos, com um significado um pouco mais amplo, porque eles tinham uma missão, eles continuaram exercendo uma missão, um ministério na obra do Senhor Jesus Cristo. Prosseguindo, então, vamos para o terceiro e último item desta lição, o ministério apostólico atual. Não há sucessão apostólica. O ministério dos 12 não se repete mais. Correto. O que há é o ministério de caráter apostólico. Então não temos apóstolo como os primeiros apóstolos, mas temos um ministério que é exercido em um caráter apostólico. Atualmente, os missionários enviados para evangelizar povos não alcançados pelo evangelho são dignos de serem reconhecidos como verdadeiros apóstolos de Cristo. Repetindo, o que há é um ministério de caráter apostólico. Atualmente, missionários enviados para evangelizar povos não alcançados pelo evangelho são dignos de serem reconhecidos como verdadeiros apóstolos de Cristo. Porque nós aprendemos no início dessa lição que apóstolo significa enviado, comissionado. Então, quando nós temos desbravadores, quando nós temos homens que fazem a diferença, homens que vão fazer um trabalho pioneiro, este trabalho é um trabalho apostólico. Prosseguindo, homens como John Wesley, William Carey, que é cognominado pai das missões modernas, Hudson Taylor, D.L. Moody, Gunnar Wingren, Daniel Berg, o irmão André e tantos outros em tempos recentes foram verdadeiros desbravadores apostólicos. Então, quando nós temos homens que fazem a diferença na sua época, fazem a diferença no seu tempo, homens que abriram fronteiras, que atravessaram fronteiras e que estabeleceram igrejas onde não havia igreja, nós vemos o quê? Que estes homens têm um chamado, têm uma missão, têm um ministério. E este ministério assemelha-se ao ministério apostólico, porque aqueles primeiros apóstolos, eles receberam a missão de saírem propagando o evangelho do Senhor Jesus Cristo para onde quer que fossem, e onde eles iam, milagres aconteciam. A autoridade, o poder e a unção do Senhor estava sobre as suas vidas para realizar milagres e fazer com que multidões se convertessem ao Senhor. Terminando aqui, irmãos, falamos o seguinte: apóstolo não é título diferenciado. Infelizmente, algumas igrejas estão utilizando a palavra apóstolo ou título apóstolo para diferenciar-se de pastor. Alguém já não quer ser mais chamado de pastor, então coloca em si mesmo, né? Se autodenomina apóstolo. Isso não tem apoio bíblico. Alguns que hoje se autodenominam apóstolos não têm nenhuma mesmo, irmãos, nenhuma similaridade com os apóstolos neotestamentários, nem com os desbravadores citados acima. São pessoas que estão se beneficiando muitas vezes de uma posição e estão se autodenominando apóstolo, mas que de ministério apostólico, irmão, não tem absolutamente nada. Os homens que foram escolhidos pelo Senhor Jesus Cristo deram as suas vidas e morreram de forma cruenta, de forma terrível. Morreram como mártires, Foram verdadeiros mártires da causa cristã. E mais os apóstolos que nós vemos hoje são apenas de nome,
É apenas um título diferenciado para não ser chamado de pastor. Vamos então à nossa conclusão. Nos moldes do Colégio dos 12, o ministério apostólico não existe atualmente. Entretanto, o dom ministerial de apóstolo, citado por Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 11, está em plena vigência. Pastores experimentados, evangelistas e missionários que desbravaram os rincões do nosso país ou em países inimigos do evangelho, são pessoas portadoras desse dom ministerial. São os verdadeiros apóstolos da Igreja de Cristo hoje. Amém? Amém. Eu termino aqui convidando você para a próxima lição, quando falaremos sobre o ministério de profeta. Eu quero agradecer a você que esteve conosco até o final desta aula. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Se não deixou o seu like ainda, deixe o seu like. Se não deixou o seu comentário, deixe o seu comentário. E assim você estará cooperando para que o nosso vídeo seja visto por outras pessoas. Quero deixar aqui um abraço para minha família, a irmã Leila, meus filhos Elisa e Letícia, e para o pastor Samuel da Silva, meu pastor presidente. Deus abençoe a todos vocês e até a próxima aula, no nome de Jesus. Amém.